Cá Entre Nós. Oferecimento. Senac, uma nova marca. A competência de sempre. Olá, o Cá Entre Nós está começando pela RCTV, canal 27 da NET Digital e também exibição online através do nosso endereço eletrônico. E a partir de agora, sejam todos muito bem-vindos. Ela é graduada em fonoaudiologia, mestre em linguística pela Universidade Federal da Paraíba, presidente da Associação de Amigos da Palavra da Paraíba, escritora, pioneira no curso Como Falar em Público, e recentemente foi ordenada pastora da Igreja Batista Renovada do Miramar. Tânia Castelhano é a nossa convidada de hoje. Eu não recebo um centavo de púlpito nenhum. Eu fiz um voto com Deus, porque Deus foi tão maravilhoso comigo, porque eu perdi tudo nessa cidade por 2 vezes. E Deus, eu passei 13 anos no deserto. E quando eu saí do deserto, Deus me deu tudo em dobro, Rose. Um milagre. Eu costumo dizer que eu sou um milagre de Deus. Então, eu tenho um voto com Deus que eu não recebo nenhum centavo de púlpito. O que eu recebo, eu devolvo para a igreja, não recebo nada. E no Parada Obrigatória de hoje, Germano Romero dá início à série especial Montenegro, um tesouro do Adriático. Uma série imperdível. É isso aí, Rose. O Parada Obrigatória hoje inicia uma série sobre Montenegro, no litoral da costa adriática. Não saiam daí que a gente volta já. O Cá Entre Nós está começando e a partir de agora me deu o prazer da sua companhia. Fica comigo, volto já. O Senac oferece cursos que transformam a vida de milhares de pessoas. Transformou a minha vida. A minha carreira. Meu emprego. Nós ajudamos o Brasil A se transformar também. E conquistar seu espaço no mundo. O Senac também se transforma. Todos os dias. Para continuar transformando a vida de milhares de brasileiros como nós. Senac, uma nova marca. A competência de sempre. E o Cá Entre Nós está de volta, tendo como convidada a professora e pastora Tânia Castelhano. Tânia, seja muito bem-vinda ao Cá Entre Nós. Muito obrigada pelo seu convite. Eu que estou honrada e muito feliz, porque eu acompanhei a sua carreira, o seu início. É verdade. No Sala VIP. É verdade. Você, assim, foi a pioneira em década de 90. Exatamente, né? E eu fico muito feliz de vê-la hoje num outro patamar e com esse sucesso que é o seu programa. Tânia, cá entre nós, eu faço até hoje aquele exercício que você ensinou em 1990. Da respiração. Da respiração antes de gravar, de fazer a respiração contrária 3 vezes. É isso. E é uma dica excelente. É a respiração diafragmática, né? Que na verdade é costo-diafragmática, o nome correto, mas é uma respiração que te dá o controle emocional, te mantém tranquila, a voz bem colocada, as palavras elas saem, né, numa melodia. Então a respiração ela é o alicerce de tudo. E como você em casa está curioso e para você também de televisão que não sabe, a gente sopra 3 vezes calmamente, não é isso? Porque eu não soprar, eu digo assim, o ar, quando você fala, a voz, o processo da fonação, ela se dá no laringe. Então, ele tem que ter o ar, um equilíbrio na hora que entra e na hora que sai. Então, quando eu sopro, é um exercício que nem você está na academia, 1, 2, 3, para que é a musculatura. Então, eu vou retirando o ar do diafragma. Né? Só que eu não falo do pulmão, porque se eu falar de pulmão aqui, as pessoas confundem. Então, quando você vai trabalhando diafragma, depois quando você inspira, você joga o ar no diafragma, pronto, esse é um momento de tranquilidade, de emoção, porque falar em público não se pode deixar, muitas vezes, a emoção tomar conta da razão. Então, não se pode brigar em público, então tem que ter um controle muito grande. E esse equilíbrio tem muito a ver com a respiração. Somente com a respiração. E não é só para televisão, aliás, na vida diária, tudo. Vamos começando falando em público, que foi o grande, vamos colocar assim, Tânia, antes de qualquer coisa, quero até agradecer a presença no meu aniversário, que você também fez aquelas palavras tão lindas, eu sei que sinceras e do coração, quero aqui agradecer de público
Na verdade, o seu aniversário foi um banquete de Deus, né? A gente fica muito feliz quando vê alguém comemorando o aniversário voltado para a vida a Deus, né? Que é a razão do sopro de vida, né? Nós estamos aqui porque ele ainda nos permite esse sopro de vida. Então eu fiquei assim emocionada de ver o quanto você coloca Deus em primeiro lugar na tua vida. E eu falei para um amigo meu, tem tesouro maior do que a família debaixo da graça? Não tem. Né? Então não. Só tem um lugar mais alto para se estar aos pés do Senhor, agradecer. Para mim é realmente um banquete na presença dele. E a família é a constituição de Deus, né? Então projeto de Deus. Sem dúvida. Então uma família toda presente no seu aniversário, foi lindo demais. Eu me emocionei bastante. Eu também. Eu fiquei assim com 15 anos. Tânia, voltando aí a essa década de 90, a gente falar em público, o que foi, vamos considerar assim, o pontapé, porque você já era fonoaudióloga, todo mundo já sabia, e o concurso Como Falar em Público foi assim uma explosão. Mas antes de responder como nasceu esse projeto, você não é paraibana. Não, sou carioca. Você é carioca. Paraibana de coração. Como é que você veio para João Pessoa? Por quê? Naquela época foi um assalto que eu sofri no Rio. Aliás, eu sofri vários assaltos e nesse último assalto eu quase morri. Então eu já estava marcada para morrer porque eu reagi aos assaltos. Então, isso não quer dizer que eu também não tenha sofrido um assalto aqui. Sofri, mas já foi de maneira diferente. Eu até preguei para o assaltante com o revólver no meu peito. Mas, na verdade, naquela época eu queria fazer na área de neurologia um curso em Curitiba. Porque o meu sonho era morar em Porto Alegre. Certo. Mas eu casada naquela época com o Marco Antônio, ele veio e conseguiu um trabalho aqui na Poliútil. E quem estava na Poliútil foi para o lugar dele esqueci o nome da empresa, na Termolar. E, enfim, aí houve essa troca. E eu vi aqui que havia uma oportunidade para mim trabalhar nessa área de comunicação. Porque minha primeira formação é artes plásticas, então falar é uma arte. E eu não queria entrar no consultório para trabalhar com patologias, que eu não gostava muito. Gostava mais da coisa da arte mesmo. Então, aí eu tive um convite do falecido Jeová Mesquita. Nós nos conhecemos na ESG do Rio de Janeiro, fazendo um curso, e ele me convidou para fazer parceria num curso de oratória. E aí começou, eu deslanchei no Sebrae. Eu agradeço muito ao Sebrae, né, que abriu as portas, na pessoa de Fernando Leal, que acreditou no meu trabalho, mesmo porque o Jeová saiu e eu fiquei sozinha no Sebrae. E daí foi toda uma trajetória em que as pessoas me confundiam na rua como se eu fosse uma funcionária do Sebrae. É o marketing, né? E as pessoas têm que entender que você veste a camisa da empresa. E eu vesti bem a camisa do Sebrae, embora nunca tenha sido funcionária do Sebrae. Foi um curso bastante prestigiado, porque ele era pioneiro. Eu posso dizer que foi pioneiro? Foi, Não foi? Foi pioneiro, assim, da maneira, da didática que eu trabalhei, o curso. E aí depois eu fui me aprimorando mais, eu fiz outros cursos, eu trabalhei em neurolinguística, que eu já trabalhava essa questão da neurolinguística, de tirar o medo das pessoas do microfone. Eu trabalhei as pessoas sem que elas percebessem que elas estavam sendo trabalhadas. Isso foi, assim, o grande bom resultado, sem rotular, sem fazer uma crítica. Não é assim, sabe? Uma maneira diferente da crítica, né? Envolver, e foi assim. E é interessante, Tânia, porque você está aqui... Pode ser qualquer pessoa, é preciso que tenha muita naturalidade com câmeras, luzes e ação, né? Estou aqui falando com a minha equipe que está aí concordando. Mas normalmente você está aqui no maior bate-papo com o entrevistado, na hora que acende a luz, que o diretor faz assim, a ação, a pessoa muda. É verdade. E eu chego à conclusão que até eu, quando estou dando entrevista, eu preciso me policiar. A respiração. A respiração para me soltar, porque você tem aquele momento de tensão. E a gente que está acostumado. Quem não está ainda, isso piora muito. Você percebe muito claramente isso no programa ao vivo, né? Que dá a impressão que quando terminou a entrevista, o convidado fez assim, ai, graças a Deus que terminou. Desse curso aí vamos iniciar a tua trajetória, porque é um currículo tão vasto que eu prefiro que você fale de cada etapa. Eu sempre gostei muito de estudar. Esse foi assim uma das minhas facilidades da questão da própria oratória, porque a oratória ela requer leitura, conhecimento, uma bagagem cultural. Então eu aproveitei e comecei a continuar investindo
em estudos, né? Não é à toa que eu tenho 5 MBAs. Aliás, você tem um MBA, deixa eu falar, tem gestão de pessoas, gestão de projetos, auditoria contábil. Auditoria contábil, auditoria contábil, gestão pública e gestão em segurança pública. O último que eu terminei foi segurança pública. Por que você fez MBA em segurança pública? Porque eu fui assaltada algumas vezes. A gente sempre culpa a polícia, né? Que a polícia não dá resultado. Na verdade, a polícia prende e a justiça solta. Essa é a realidade. É o lamentável. É o lamentável, mas eu tenho um projeto social no CEDO com esses meninos infratores. Vamos falar sobre isso. Então, eu precisava conhecer todo esse trâmite de segurança profundamente. E assim, eu já nem publico mais isso no meu currículo Lattes, né? 26 páginas já está bom demais. Não. Quando você me mandou, eu falei, gente, não vou fazer, vai ser um programa inteiro só falando. Então, assim, eu tenho um embasamento, você sabe que eu já fui na política, já trabalhei algumas vezes. O seu ingresso na política, desculpa, mas eu nem lembro, mas sou vereadora? Eu fui candidata a vereadora, inclusive eu estou candidata a deputada estadual, mas eu quero deixar claro aqui que eu não sou candidata a nada. Lançaram o meu nome e eu ainda vou resolver isso nessa próxima semana de tirarem meu nome de lá. Lançaram o meu nome a candidata a deputada estadual, mas eu não sou candidata a nada, não quero saber mais de política. Está fora. Embora eu tenha muita bagagem de conhecimento de gestão pública para tal. Mas não quero mais isso. Estou em outro patamar da minha vida, já escrevendo uma outra história. E falando em escrever uma nova história, eu descubro também Tânia Castelhano, escritora. E nós vamos falar no próximo bloco aí 6 livros e mais um no forno, né? Mais ou menos mais, isso. Tem outros livros também. Então começamos aí já de 7, que é o nome da perfeição, né? Fica comigo, volto já. Também lancei um livro que a academia me cobrava isso, como uma linguagem mais rebuscada, acadêmica, que eu fiz até sobre a voz de Lula, do ex-presidente Lula e de Alckmin, como a importância da entonação de voz. O Cá Entre Nós está de volta. Eu tenho como convidada hoje a professora e também pastora Tânia Castelhano. Agora vamos aí para essa obra literária que deixa eu falar para o pessoal de casa os títulos e você vai dizendo o que o leitor, brevemente, assim, o que o leitor pode encontrar em cada livro. Qual foi o primeiro? Desperte é tempo de falar em público? O primeiro foi o Desperte é tempo de falar em público. Eu sou, primeiramente, queria dizer que eu sou escritora da Record, da editora Record. Então, eu sou uma escritora contratada, eu tenho contrato com a editora Record, que não vai se terminar nunca esse contrato, porque a cada edição ele renova por 4 anos e assim, por mais 4, então eu não tenho como sair da Record. Então, esse foi meu primeiro livro. Lamentavelmente, eu quero dizer que eu fui catalogada em autoajuda, que não é bom, nenhum escritor quer ser catalogado em autoajuda, mas pela linguagem coloquial, as pessoas dizem que eu estou contando uma história. É a maneira do meu curso de trabalhar diferente. Então, mas enfim, mas esse livro aí já está na 6ª edição. Não tenho nenhuma publicidade, porque você sabe, nós que moramos para cá, fica mais difícil a publicidade com as... Ou fica literalmente difícil, vamos colocar assim, mas aí eu já tenho meu público e aquela questão do boca a boca, um vai passando para o outro. Agora, por exemplo, Tânia... Esse livro chegou em Portugal também. Certo. Quem comprar esse livro, encontra onde? Hoje você... Na livraria e na própria internet. Entra na editora Record, coloca meu nome e o título. E esse tempo de falar em público, você dá noções, caso a pessoa não tenha feito o curso, encontra também esse tipo de resposta? Encontra. Ele é com exercício e histórias, né? Que eu gosto muito de histórias, que essas histórias, na verdade, ela vai trabalhando o teu emocional, o teu medo de falar em público. Agora vamos para o próximo livro, que é A Comunicação e suas diversas formas de expressão. Esse, inclusive, ele teve na época a indicação do Prêmio Jabuti. Olha que maravilha! Deixa eu mostrar aqui.
Na verdade, eu não ganhei o prêmio, mas só a indicação valeu muito. Mas ele segue, pode-se dizer que ele segue desse para esse com mais profundidade? Segue com mais profundidade, Eu aí abranjo mais um pouco da oratória, especificamente nesse aí. Tem outro Qual que é foi? telemarketing 100%? Eu nem o trouxe aqui. Tem o telemarketing 100%, que aí eu já adentrei na parte desses meus MBAs que eu faço, na parte para ajudar as pessoas, que na época foi uma moda do telemarketing. E ainda ele invadiu bem, como você falar um telefone, você saber vender o telefone, a única coisa que você não quer é que o telefone toque alguém te venda alguma coisa, não é verdade? Então tem que ter uma voz muito agradável, saber como abordar a pessoa, né? Abordagem. Aliás, Tânia, você poderia também dar esses cursos para as entidades, porque você sabe que hoje a entidade como a PAI, como várias, enfim, elas trabalham muito com o telemarketing, né? E quem está, a profissional ou o profissional que está do outro lado da linha, lhe convencer a parar para ouvir, tem que estar bem preparado. Não é só a caridade, não é só a filantropia. A abordagem é a chave da porta. É verdade, Não é? É verdade. É bem interessante isso, você podia fazer esse trabalho. Agora tem outro, entenda seus conflitos e livre-se deles. Aí por isso que você foi classificada em autoajuda a descobrir. É verdade. Esse é um livro que eu falo da nova era. Que as pessoas, elas para saírem de casa, elas têm que consultar o horóscopo. Elas não acreditam nelas, não é? Eu não acredito no meu potencial, então tem que consultar se vai chover, se não vai chover, usar a bola de cristal, botar um trevo no bolso para dar sorte. Então, esse livro, ele aborda exatamente isso. Esse livro vendeu muito, por incrível que pareça, em Salvador, na Bahia. Por incrível em Salvador, na Bahia, foi, né? De vários ritos, né? Mas foi assim, foi um boom lá em Salvador, na Bahia. Olha, vamos agora a outro. Você sabe ouvir? Esse aqui foi o meu último livro, da editora Best Seller, que é um selo da Record. Certo. Então, esse livro, mais difícil que falar é saber ouvir. Sim. Então, ele abrange exatamente isso, como você ouvir as pessoas, né? Porque tem um momento certo de você abrir a boca para falar, mas você só pode abrir se você ouvir o que outra pessoa está falando, para não haver ruídos na comunicação. Isso, o famoso ruído de comunicação. Todos esses livros, você traz exemplos que você viveu com o seu alunado, alguma coisa assim? Não, apenas ele está... são livros que ensinam realmente. Você traçou uma metodologia que a pessoa, quando termina um livro, vai parar para pensar, no capítulo tal ela disse isso, eu vou cumprir. Mas geralmente as pessoas, por exemplo, os meus alunos, quem me conhece, quem assistiu minhas palestras ou assiste, todos dão um depoimento só, que quando acabam de ler era como se eu estivesse conversando com eles. Ai, que maravilha, um grande depoimento, porque essa é a proposta do livro. É verdade. Né? No livro como esse, você está batendo um papo com o escritor. É verdade. Né? E nos outros temas, é você se transportar para aqueles lugares. É uma linguagem bem coloquial, né? Eu também lancei um livro que a academia me cobrava isso, como uma linguagem mais rebuscada, acadêmica, que eu fiz até sobre a voz de Lula, do ex-presidente Lula e de Alckmin, como a importância da entonação de voz. Então, esse livro eu presenteei para a academia, mas eu confesso que não é a minha praia. Eu gosto mesmo da coisa coloquial, mas, por do exemplo, português cita coloquial. Só para a gente, assim, rapidinho, a gente sabe que a voz de Lula é bem diferente da voz de Alckmin e de tantas outras, mas que ponto você diferencia de maior relevância? Pronto, olha, nós observamos que Alckmin é um homem da academia, é um médico, enfim... Mas a voz dele era linear, tanto é que chamavam ele de chuchu na serra, né? Aquela coisa que não havia emoção. E Lula, ele usou uns elementos que eu chamo de extralinguístico, que foi usar terno, coisa que ele nunca usava, falar com mais veemência, falando um português errado. Mas ele falava com tanta veemência na voz e passava na voz uma segurança que, enfim, o resultado foi o que nós vimos. Então, tem todo um trabalho na oratória que eu mostrei nesse livro, que nós nos utilizamos para melhorar e alcançarmos o objetivo final. Não quero aqui eu dizer que ele ganhou a campanha por conta da voz, mas foi um elemento fundamental, que foi a postura dele, a aparência, a questão do olhar e da entonação de voz. Somado como um todo, porque todo o corpo fala. É verdade, você fala com as mãos, com os olhos, né? E esse aqui, A Tempestade dos Sonhos. Esse livro foi lançado pela Letras de Expressão. Na verdade, ele é um testemunho da minha vida.
Sério? Que maravilha! Só que eu tive que retirar ele do mercado, porque, como eu disse, eu sou contratada da Record e a Record mandou que eu optasse. Eu retirava do mercado, então pagava uma multa absurda. Então, tudo que eu ganhei como escritora da Record, eu gastei para retirar esse livro do mercado e fiquei com todo ele na minha casa. Mas eu já estou reformulando ele e eu acredito que eu vá lançá-lo ele pela Record também de uma outra maneira, com outro tema. Que aí são testemunhos mesmo, toda a minha vida, o que eu passei. Não é uma autobiografia não, que eu ainda quero viver mais um pouquinho, mas relato tudo que eu passei. Olha, mas a gente para aqui um pouquinho, rápido intervalo e voltamos ainda, porque de muitas atividades, ela foi ordenada pastora e eu quero saber desse ministério, como é, qual o trabalho, que eu conheço ministério e sei que é missão de muita responsabilidade. Então fica comigo, volto já. Estou como coordenadora a nível Brasil, trabalhando como coordenadora da Universidade Anne Sullivan, Universidade da Suíça, trabalhando com mestrado. O Cá Entre Nós está de volta e eu estou no terceiro bloco aqui com a professora, também pastora, e uma amiga também muito querida, Tânia Castelhano. Tânia, atualmente você faz exatamente o quê? Porque nós vamos falar desse ministério, mas do lado profissional, do lado secular, vamos colocar assim. No secular eu estou como coordenadora a nível Brasil, trabalhando como coordenadora da Universidade Anne Sullivan, Universidade da Suíça, trabalhando com mestrado. Essa universidade, fala um pouquinho para quem não sabe o que é a universidade. É um mestrado internacional. Hoje nós sabemos que a procura é muito grande de mestrado. Infelizmente temos que recorrer lá fora, porque é tanto bloqueio para você passar numa universidade federal do estado, a nível Brasil é difícil. E assim, é uma universidade que está me dando essa oportunidade de trabalhar para ela. Então, eu estou... Cursos de... mestrados. De mestrados. De mestrados, E é um trabalho que me dá a chance de manter na vida secular para o meu ministério, porque eu tenho um voto, sabe, Rose? Não, antes de você falar do voto, agora senão o pessoal de casa não vai entender nada. Eu costumo dizer que se Tânia Castelhano não conhece um pastor, ou ele acabou de chegar em João Pessoa, ou ele não é pastor. Porque eu já te conheci, assim, conhecia todos os pastores e tal. Só que o grau de conversão, aliás, a conversão ela é diária, nós sabemos disso. É verdade. Mas o patamar de crescimento espiritual, ele é volutivo. Quando chegou, e você sabe também que a gente vai, depois a gente desce, depois a gente desvia ali e volta, mas chega aquele momento que o Senhor fala, vem cá, é aqui, agora é aqui, você não vai nem para a direita, para a esquerda, você vai andar na minha direção. Que momento foi esse na sua vida? É o momento que eu, inclusive, fechei até meu consultório. Hoje eu só trabalho com prova oral na área de juiz, que eu acredito que as pessoas que Deus quer que eu prepare para passarem no concurso. E chegou um momento que Deus falou assim, para de brincar comigo. E aí, eis-me aqui. Então, mas eu queria dizer para você que eu não recebo um centavo de púlpito nenhum. Eu fiz um voto com Deus, porque Deus foi tão maravilhoso comigo, porque eu perdi tudo nessa cidade por 2 vezes. E Deus, eu passei 13 anos no deserto. E quando eu saí do deserto, Deus me deu tudo em dobro, Rose. Um milagre. Eu costumo dizer que eu sou um milagre de Deus. Então, eu tenho um voto com Deus que eu não recebo nem um centavo de púlpito. O que eu recebo, eu devolvo para a igreja, não recebo nada. Porque as pessoas costumam rotular pastores de ladrão, né? Não, tudo que eu tenho é com o suor das minhas mãos, do meu trabalho, da minha vida secular. Eu amo o suor do teu rosto. Exatamente. Né? Então, eu não tenho para que as pessoas parem de me rotular, porque eu tenho um carro, a igreja não me dá absolutamente nada. Eu é que me dou. Praticamente, não vou dizer que 24 horas, porque eu trabalho geralmente sábado e domingo, que são os meus trabalhos, mas eu me dou de graça, por amor a vidas. Então você sai do deserto no momento que você teve esse grande encontro. É verdade. E aí chegou a hora de eu abrir mão de tudo
e servir ao Senhor, da renúncia, né? Que não é fácil. É a hora do eis-me aqui. Eis-me aqui, Né? Não foi fácil, sabe, Rose? Não é? Não, o meu ministério hoje, eu trabalho... Qual é o seu ministério? Eu trabalho com libertação e aconselhamento. Eu fiz um curso na Jocum, em Curitiba, e quando voltei eu já sabia que esse era o meu ministério, que eu não queria de jeito nenhum. Porque você chorar pela dor do outro, embora eu sempre soubesse fazer isso muito bem, mas eu não sabia que eu ia ter que chorar com o outro e libertar ele daquela situação. Então... É esse meu ministério. É o preço? É o preço, pago o preço. E você também está envolvida no CEA? São menores infratores, que hoje tem uma outra denominação que eu esqueci, que não se usa mais essa terminologia, menores infratores. Mas todos que estão lá, eu tenho 68 adolescentes, todos são vítimas do crack, todos. Então, quando o diretor Luciano me pediu que eu fizesse, quando eu terminei o meu MBA em Segurança Pública, eu fizesse uma visita, os meus olhos se encheram de lágrimas e a minha voz parou. Eu fiquei muda. Por quê? Rose, não se ressocializa ninguém naquele estado, trancado como um bicho naquelas grades, fedendo. Olha, eu fiquei assim em estado de choque. Como vai? Quando ele sair daí, a primeira coisa que ele vai sair daquela grade é querer matar alguém de novo. Então, a sociedade, ela condena, né? Tem que morrer mesmo, tem que morrer, matou, tem que morrer. Mas calma lá, quem somos nós para julgar alguém? Muitas daqueles adolescentes que estão ali. São vítimas. Eles são vítimas e querem uma oportunidade de verdade. Então, nós já sabemos que teve da Cidade Viva, já resgatou uma pessoa. Aliás, de lá de dentro. Eu abri até para parabenizar o queridíssimo Sérgio Queiroz, pastor de altíssima responsabilidade. Verdade. Um projeto lindíssimo, a Cidade Viva, só te interrompendo, eu sei que tem 7 braços de ações voltado no combate dessa luta que às vezes eu não quero chamar de inglória, porque para chamar de inglória eu tinha que não acreditar no poder transformador do Senhor. Mas a luta contra as drogas é muito séria grande, e a Cidade Viva trabalha muito. Eu também tive um projeto, né, sobre isso de drogas, no decorrer antes de eu ter renunciado tudo, que eu também larguei pela metade aí do caminho desses meninos drogados. Então hoje esses que estão lá, 68, nós temos 68 jovens, todos vítimas do crack. Todos. Aí você faz exatamente o quê? Eu estou criando a biblioteca. Para que eles tenham uma oportunidade de saírem da cela para ficarem lendo. Eu quero que eles tenham a cabeça ocupada. Então, são livros de autoajuda. Inclusive, eu quero deixar aqui, se alguém quiser doar um livro, eu vou ficar muito grata para a biblioteca do CEA. Pega aquele livro que você já leu e releu e que não interessa mais. Os didáticos também, eles também estudam. Criança, que você fica sem saber o que fazer, não tem para quem dar, porque a metodologia muda a cada ano, muda a editora, o colégio mudou de editora. E eles têm esses 2 momentos, né? O de aprendizagem, que esses livros vão para lá, e da biblioteca são outros, só livros de autoajuda mesmo. Eu quero trabalhar a cabeça deles, como prêmio deles poderem estar ali sentados lendo. Eu acredito que eu vou conseguir. A biblioteca não foi... Excelente. Eu sempre pensei assim com presidiários, porque a leitura liberta. Né? E na cela eles vão ganhar agora um livreto do pastor Silas Malafaia. Está faltando só 15 livros chegarem para que eu vou distribuir esses livros na cela. E depois nós vamos falar do Senhor. Na verdade, o objetivo é evangelizá-los, né? Mostrar um novo caminho. Agora, onde eu vou encontrar um emprego para eles, eu não sei. Mas o Senhor abre as portas, é uma porta que ele abre, ninguém fecha, que ele fecha, ninguém abre, a gente sabe porque, na disso, verdade, eu não gostaria que eles voltassem para esse mundo das drogas. Eles têm que sair dali com alguma coisa, alguma ocupação. E eu ainda não tive assim, um direcionamento de Deus para saber onde é que eu vou encaixá-los para não deixá-los na rua. Porque não é um trabalho só ali indoor, vamos colocar assim, enquanto está cumprindo aquele determinado tempo. É a preocupação do pós. Inclusive a própria família. A gente quer fazer um trabalho de resgate dessa família, porque muitas mães dizem, eu quero que ele fique aqui, porque senão ele sair, ele vai morrer. Eu não quero ele matando mais ninguém, eu não quero ele na minha casa. Então é uma rejeição também, é uma falta de paternidade, de maternidade, que dói o coração. Você tem que ver como pastora, não como pessoa humana, porque pessoa humana você os rejeita, na verdade. Porque quando você lembra que matou, estuprou alguém, você tem, né? Então tem que ter muito os olhos de Deus, da cruz de Cristo, de saber que algum deles serão salvos e serão libertos desse mundo das drogas e vão ter uma vida normal, porque já temos exemplos de uma pessoa. Ai, que bom. E você está na Igreja Batista Renovada
De Miramato, lá com o pastor Jean, que tem Ah. esse ministério de libertação também e aconselhamento. É uma das igrejas que encontrei esse ministério do pastor Conte, lá da Jocum, de Curitiba, que encaixou. Maravilha. Olha, eu desejo tudo de bom. Vou deixar o e-mail do programa, enquanto a gente está conversando, está aparecendo aí. Já que você pode passar um e-mail para mim, dizendo, eu tenho um livro tal, eu aviso a Tânia vê como é a operação para buscar esses livros, porque são doações de muita utilidade, Muita né? utilidade. A leitura traz o crescer, traz abrir a mente e enquanto eles estão lá cumprindo a sua dívida com a sociedade, tem que fazer alguma coisa para preencher, porque a mente vazia. E daí tem um outro projeto também, que é a horta comunitária, que eu quero fazer, mas ainda, o diretor me deu todo esse espaço para que eu faça isso. Mas aí são ferramentas que eu não sei como é que a gente vai poder mexer na terra sem ferramentas, né? Porque eles têm que ter um tempo de... exige aí... reeducação, porque senão eles se matam entre si. Verdade, Se matam mesmo, Rose, porque... verdade. A abstinência da droga também leva a isso, a agressividade, a abstinência do crack. Eu tenho pouco tempo, mas fiquei curiosa. Nesse tipo de reformatório, né, existe um trabalho psicológico sério? Existe. Porque isso é fundamental. Existe. Infelizmente, nós sabemos, Rose, que só quem tira esses meninos, só Deus. Não tem cura. Você coloca eles nesses centros de recuperações. Se você salvar uma pessoa, é muito. Bom, mas pelo menos a gente está tentando, salvar. né? Então a gente está tentando, a gente tem que tentar resgatar alguém. Porque senão, jovem, né? Os jovens, E quando a gente está falando jovem, a gente está falando de 11, 12 anos, começando a vida. Muitas vezes eles são vítima do marketing, do que a marca que eu quero usar no meu corpo, do relógio, das marcas. Então eu vou para o crack, sonho, né? dos sonhos, eu vou roubar, que é uma maneira mais fácil. Enfim, a vida deles é muito curta. Esse percentual também da droga. Eu fiz um trabalho também, Rose, com o MBView, que vocês nem sabem. Não fiz o MBView, que ele fez aquele trabalho do rap lá no Rio de Janeiro. Sim. Dos Falcão, menino do tráfico, os meninos do tráfico. Então eu fiz um trabalho na academia para eles. E ali que foi chocante, ver aquelas crianças de 12 anos ganhando um salário de R$500 para ficar em cima da laje como vigia. Imagina, se eu ganho R$500 só para vigiar alguém, eu vou querer estudar, vou querer trabalhar com o salário mínimo que nós vivemos aí? Não tem. Então, é um trabalho, assim, é muita experiência que eu adquiri para estar envolvida com esse trabalho hoje. Mas, olha, eu desejo, do profundo do meu coração, que Deus lhe abençoe nessa sua missão. E quando Ele dá uma missão, Ele dá condições. É verdade, né? Ele dá condições. E que ela seja para... Não é Tânia Castelhano, não é Rose Silveira, não é ninguém. É o nome do Senhor, seja glorificado. Exatamente. Que seja honrado o seu poder soberano absoluto. É verdade. Não é isso? Porque tudo para Ele, né? E por Ele, nada pra mais. Ele e por Quem Ele. tem esse encontro genuíno com Deus, né? Verdadeiramente, né? É apaixonada por Jesus. Não tem outra razão de viver mais. Eu faço parte dessa geração apaixonada. E eu aprendi outra coisa, Rose, o valor do perdão. Então, o grande exercício. O segredo é o perdão, então tem que saber perdoar essas pessoas. Porque nós não somos Deus para julgarmos ninguém. Não, você entender o amor de Deus por pessoas que você rejeita. Rejeita, Você, o contrário do humano. Exatamente. Né? É muito lindo esse amor incondicional. Quero realmente desejar tudo de bom, sempre que tiver novidade, conto com cá entre nós. Quando conseguir mais na frente novas ações no resgate dessas vidas, me comunique, quem sabe a gente vai lá, mostre o pessoal de casa, me comprometo com você pessoalmente, não só o Cá Entre Nós, mas pessoalmente ajudar na doação desses livros, porque sempre foi uma ideia minha também, que eu sempre tive esse sonho com as presidiárias, para que elas lessem, para que elas se libertassem. Enfim, conte comigo e que Deus te abençoe ricamente. Amém. E que você também seja essa mulher abençoada que você é, não é? Amém. E muito sucesso para o Cá Entre Nós, que é um programa que está aí na boca do povo, não é? Graças a Deus. E que Deus te dê muitos e muitos anos de vida para levar esse programa à frente. Será até o dia que ele terminar. Olha, e você não sai daí, porque no próximo bloco, uma série imperdível em Montenegro. Fica comigo.
SESC oferece educação, saúde, lazer e cultura, que transformam a vida de milhares de pessoas. Transformou a minha vida. O meu sorriso. As nossas férias. Foi assim que ajudamos o Brasil a mudar. Para melhor. O SESC também se transforma todos os dias. para continuar transformando a vida de milhares de brasileiros como nós. Uma nova marca. O SESC de sempre. O Cá Entre Nós está de volta e no Parada Obrigatória de hoje, Germano Romero dá início à série Montenegro, o Tesouro Adriático, que, aliás, se diz, é preciso citar a beleza de vários países para descrever Montenegro. Então vamos conferir. Olá, Rose, olá pessoal de casa. O Parada Obrigatória hoje estreia a série Montenegro, um país belíssimo, à beira do Mar Adriático, com coisas incríveis que vocês terão o privilégio de ver com exclusividade para a RCTV. Desde há menos de uma década, quando se transformou no país mais jovem da Europa, Montenegro vem se constituindo num foco de atração turística que desperta interesse no mundo inteiro. Primeiro pela sua posição na costa do Mar Adriático e depois pela sua paisagem. Aliás, aqui é o único local do Mediterrâneo onde existem os fiordes, aliás, belos fiordes. Na Baía de Kotor, em Peraste, você pode pegar um barco por apenas 5 euros e visitar dois pontos muito pitorescos. A ilha Lady on the Rock, onde tem uma igreja muito pitoresca, muito bonita, e ao lado, outra ilha onde tem o monastério de São Jorge. E em apenas 5 minutos, neste barco, você chega a esse casal de ilhotas muito simpáticas, Lady on the Rock e o monastério de São Jorge. Segundo conta a história, a ilha Lady on the Rock foi erguida artificialmente em cima de mais de 100 barcos que aqui foram afundados, barcos de inimigos, piratas, otomanos, que a população local afundava, e em cima disso foi construída a ilhazinha, depois a igreja Lady on the Rock. Da ilhota, uma visão panorâmica de Peraste com as montanhas ao fundo, espelhadas no fiorde, uma visão magnífica. E anote aí, mais uma dica que o Parada Obrigatória dá aos telespectadores. Baía de Kotor, passeio de barco, a ilha Lady on the Rock, saindo de Peraste. Só são 5 minutinhos de ida, 5 minutinhos de volta e alguns momentos de deleite com a paisagem deslumbrante deste fiorde. Peraste já fez parte da República Veneziana, da República Italiana. Essa influência pode ser percebida em sua arquitetura, em seu urbanismo. Depois da Segunda Guerra, ela passou a pertencer à Iugoslávia. Com a separação, virou parte de Montenegro, junto da Sérvia. E neste dia ensolarado, surpreendentemente no outono, encerramos o nosso Parada Obrigatória na Baía de Kotor, em Montenegro, esperando que vocês tenham gostado. Até a próxima semana com mais um Parada Obrigatória.
Obrigada, Germano, com mais esse show de beleza no Parada Obrigatória. Lembrando a você de casa que é uma série que terá mais 2 programas com mais informações e beleza surpreendente de Montenegro. E o programa de hoje se despede com um parabéns especial para o senador Cícero Lucena, que muda de idade hoje, dia 5. Também parabéns para Alberto Salles e Hélio Oliveira, aniversariantes de amanhã, dia 6. E no dia 9, um parabéns todo especial para minha neta Ana Lívia, né, com carinho da vovó apaixonada, também para minha filha Ramayana Silveira, nós todas 2 aniversariantes do dia 9 de agosto. E os aniversariantes continuam com um abraço carinhoso e um feliz aniversário para Juarez Augusto, que muda de idade no próximo domingo, dia 10 de agosto. E a você de casa, muitíssimo obrigada pelo carinho da sua companhia. Quero agradecer também todas as mensagens que recebi no dia do meu aniversário. A você que tão carinhosamente tornou esta dádiva que Deus me deu de um ano e mais um ano de vida tão especial. E obrigada pelo carinho da sua companhia. Espero que vocês tenham gostado do programa de hoje. E a gente se vê na próxima terça-feira, às 22 horas, aqui na RCTV, do seu jeito e para você. Até lá, se Deus quiser. Tchauzinho. Cá entre nós. Oferecimento. Senac, uma nova marca. A competência de sempre.